Bom, alguns comentários aqui. Um comentário importante nesse quadro, né, que reforça essa ideia, é o seguinte. Enquanto a esquerda fica sonhando com 2022, né, nós precisamos enfatizar muito isso, o cerco contra as organizações dos trabalhadores, organizações populares e os direitos democráticos vão se fechando. Né? Queria chamar a atenção sobre algumas coisas. O caso Witzel, no Rio de Janeiro. Né? A esquerda brasileira é uma esquerda muito curiosa. Eles sempre falaram que o problema do país é que o Estado de São Paulo vota no PSDB. Né? O que também não é verdade. O Estado de São Paulo vota no PSDB tanto quanto o Brasil votou no Bolsonaro. Tudo isso é uma grande armação. Mas agora, né, nós temos aqui no Estado de São Paulo Dória, que é um maluco, um direitista maluco, mas ele perto do Witzel parece até uma pessoa normal. O Witzel, ele está promovendo no Rio de Janeiro uma chacina escancarada da população. Tem a questão de atirar no povo de helicóptero, essa coisa toda. E estão discutindo para ver uma maneira de legalizar, quer dizer, ele já está fazendo, né? Estão discutindo uma maneira para legalizar esse tipo de filme de ficção científica que se criou no Rio de Janeiro, porque tem esse filme de ficção científica num futuro remoto, as pessoas todas estão encurraladas, aí passa uma nave atirando, alienígena atirando em todo mundo. É o Rio de Janeiro. É uma coisa totalmente louca. E tem gente que fala, né, que o Brasil é uma democracia. Se existe democracia num país onde a polícia atira na população embaixo do helicóptero, bom, então a gente precisaria montar uma faculdade para rediscutir o conceito de democracia. Porque há muitos, mas nenhum deles se encaixa nessa cena com os helicópteros. É uma monstruosidade o que está acontecendo aqui. O pessoal critica o Bolsonaro, mas o caso Witzel, ele fica relativamente... Né? Porque não é apenas o Bolsonaro, é todo um sistema que se monta. Depois nós também outra coisa que ninguém deu a menor importância é que primeiro prenderam líderes do movimento sem teto. Se não me engano, prenderam 7 pessoas que foram acusadas de estelionato, né? Não sei se a esquerda está esperando que a pessoa seja acusada de ser comunista para poder defender. Mas a acusação de estelionato é visivelmente um golpe judiciário para efetuar prisões políticas. Agora prenderam mais 20 pessoas com a mesma acusação de estelionato. Aí, logicamente, alguém poderia falar, na época até o Boulos falou, não, o nosso movimento, não, em vez de falar, não tem que acusar o pessoal de estar cobrando nada. O Boulos falou assim, o nosso movimento não cobra nada, quer pegar esses aí, pega. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Não. Ninguém está sendo preso por estelionato. A prisão é por motivos políticos. Bom, nós já relatamos aqui, não é pouca coisa, a invasão policial da FENTECT, a invasão policial dos sindicatos professores no Amazonas, a invasão policial de uma reunião do PSOL. Eu acho que a esquerda está esperando que o cara venha com um tanque, alguma coisa mais, né, com uma aparência mais assustadora para fazer alguma coisa. Enquanto isso, eles falam de democracia e falam que vamos para 2020. Mas a grande pergunta que fica quando a gente vê isso daí é, nós chegaremos lá em 2020? Essa que é a pergunta que tem que ser feita. Chegaremos lá? Porque nada disso que está acontecendo tem nenhuma reação. Não tem uma grande reação à prisão do Lula. Aí setores de esquerda falaram, mas o homem é amigo do cara da Odebrecht, não sei o que lá. Sempre se tem uma desculpa para não defender os direitos democráticos da população e abaixar a cabeça diante da direita.
Esse pessoal do movimento do sem teto, aparentemente o que está impedindo uma mobilização mais ampla são justamente as acusações de que eles estariam cobrando, fazendo negócios, etc. No caso do PSOL, é o PSOL que não reage a nada, né? O PSOL, ele reage a Janaína Pascoal. Quando a Janaína Pascoal sorri, daí ele fica todo contente. Mas a polícia não, né? Os sindicalistas da FENTECT não fizeram nada. Quer dizer, aqui nós temos que destacar uma coisa que é bastante importante, que é o seguinte: se todo mundo está esperando, né, que a situação no Brasil se transforme numa ditadura escancarada, com um golpe de mão, de repente, está esperando errado. Esse golpe de mão pode acontecer. Mas como todo golpe de mão, ele tem uma preparação. Você não pode pegar Se você pegar umas forças armadas e se lançar contra uma população que está totalmente organizada, o que você vai ter não é um golpe de Estado, é uma guerra civil. Você precisa desarmar tudo isso daí, né? Você precisa desfazer aquela possibilidade de resistência. Então, a tática, em geral, da direita é comer pela beirada, é ir gradualmente se impondo, né? Para qualquer pessoa minimamente observadora, o que nós vimos o que nós estamos vendo no Brasil é um processo de golpe de Estado que está sendo organizado lentamente, que está sendo organizado gradualmente. Quer dizer, um aprofundamento do golpe de Estado de 2016. Uma parte da esquerda até hoje fala que não teve golpe em 2016, o que é uma proeza em termos de incapacidade de observar a realidade. Mas o fato é que a maior parte da esquerda não dá o devido valor ao que aconteceu em 2016 e o que vem acontecendo desde então. É a deposição do presidente da República, é a imposição de um governo que contrariava todo o governo anterior, é a fraude eleitoral, é a prisão do principal candidato nas eleições, é a intimidação, é o assassinato da população na rua, são prisões diversas, assassinato de líderes do movimento do Sem Terra, de movimentos populares, intimidação da população em várias coisas. Quer dizer, isso aí já forma um quadro bastante claro de que, primeiro, o Brasil vive uma ditadura. E dois, essa ditadura está se aprofundando todos os dias. Se não houver uma reação contra isso, e a reação contra isso daí é o fora Bolsonaro, né? É a mobilização de rua, é a formação de comitês de luta contra a extrema-direita, isso vai se impor. E a hora que a coisa estiver plenamente estabelecida, o pessoal vai falar: ai, nós não vimos, nós erramos. Mas aí né? Como muita gente fez em 1964, ai, nós erramos, nós pensamos, nós falamos que era assim, mas era assado e tal. Bom, aí, né, aí não adianta mais porque Inês é morta, tem que reagir, você tem que reagir antes que a coisa aconteça, né? Tem que fechar a porteira antes que a boiada escape. Depois que a boiada escapou, não adianta fechar a porteira e não adianta ficar chorando na porteira também, né? A situação é agora, nós estamos vivendo uma situação grave. E uma parte da esquerda está aí propondo uma posição de recuo gradual em nome de uma resistência ao governo Bolsonaro. Uma posição de modificar a coisa através das eleições, quando é visível que todas as instituições do regime político estão conspirando para impedir uma vitória eleitoral da esquerda, inclusive. E aí aparece muita gente e fala assim: olha a Argentina, que maravilha e tal. Não é assim, né? Então, nós temos que
é preciso discutir com o conjunto da esquerda para incentivar a luta para frear o governo Bolsonaro de fato, né? O que pode ser feito, o que só pode ser feito através da luta para derrubar o Bolsonaro antes que a situação se deteriore ainda mais. Nós estamos saindo do recesso e o próximo período é um período importante desse ponto de vista para impulsionar, né, essas lutas e fazer crescer a mobilização popular.